Fala galera, eu quero fazer hoje não apenas a leitura do artigo, mas esse é um assunto que me provoca falar muita coisa. Então eu vou tentar ser sucinto e não ser repetitivo, não apenas ler o artigo. Mas eu fiz uma arte para fazer uma camisa em homenagem à semente, né, do que gerou toda a nossa pesquisa desde 2005 e hoje culminou com o Rio Surf Survive na sua atual fase. E isso tem a ver com a forma com que o aprendizado do surf evoluiu, se é que a gente pode usar essa palavra. Na minha opinião, com todo respeito, é uma involução. A forma, melhor dizendo, como o aprendizado do surf se transformou, se modificou. Por quê? Porque o aprendizado ele acontecia em estado de natureza. O que significa isso? Não existia a intervenção, a interferência de nenhuma pessoa no aprendizado do aprendiz com o esporte. E a gente presume que quando surge a figura do professor, não tem como isso não melhorar. E somado a isso, que hoje a nossa sociedade aceita e adora, né, aceita com total aprovação essa modificação, fica muito difícil alguém procurar assumir essa posição de ir contra, né? Então, militar, né? A gente militar contra essa modificação, essa transformação. Então, o aprendizado em estado de natureza, eu estava explicando hoje para minha filha mais velha, Ana Clara. Falei, filha, fecha os olhos e pensa na palavra natureza. Que imagem que te vem no teu pensamento, na tua mente? Aí ela falou, floresta, papai. E aí eu escrevi florestas, desertos, oceanos e montanhas. Cenários onde não exista a presença humana. Então, o estado de natureza é uma condição que se apresenta antes da ocorrência de qualquer tipo de interferência ou de intervenção dos homens e das mulheres, né? Essa questão aí. Aprender a surfar, até não muito tempo atrás, para quem tem mais de 40 anos de idade, era um desafio que exigia disposição para não desistir, expressão, o que eu chamei de expressão, que é assim, era uma vontade de querer se expressar de uma forma que era, não tinha muita coisa para fazer. Ou você ficava em casa vendo a sessão da tarde, ou você ia fazer alguma coisa. União, porque acontecia em grupo, tudo acontecia em grupo, pelo menos na Barra da Tijuca, como a gente caracteriza, né? O que a gente chama de método natural na nossa pesquisa, que era a forma como a gente aprendia a surfar antes das escolinhas de surf existirem, até o início da década de 1990. E exigia também conexão, que era uma atração inevitável pela aventura e pela natureza. Então, do nosso primeiro livro, um depoimento que inicia com, abre aspas, a nossa expectativa era de no primeiro dia já conseguir ficar de pé. Então, daquela confrontação com a realidade, um verdadeiro banho de água fria, que já vinha logo testando a nossa querência, um rio de frustrações que se aflorava de bate-pronto. Era um choque de realidade, que já separava o joio do trigo. E aos poucos, os que persistiam começavam a colecionar pequeninas descobertas. Como eram grupos que faziam esse tipo de incursão, né, diária. Eu falei para minha filha, eu falei, Ana Clara, tem 10 pessoas no grupo. Então, na segunda-feira, uma pessoa descobriu, fez uma pequena descoberta e contou para as outras 9. Na terça-feira, foi o outro amigo dele que fez uma descoberta e contou para o grupo todo. Então, cada dia, um do grupo descobria alguma coisa. E eram comemoradas, eram apreciadas e comemoradas como enormes vitórias, essas pequenas descobertas. Então, dava-se muito valor a qualquer detalhezinho, porque era muito suado.
Então, para você que não conheceu aquela época e para você que se esqueceu de como era a nossa batida, eu deixo uma pergunta provocativa para reflexão. Como se aprendia antigamente e por que mudou? E então eu pergunto para você que está assistindo, para você que está lendo aí o artigo, por que mudou? A minha filha não soube responder. Então, disso teve início o que hoje é o Rio Surf Survive. Valeu, galera. Quem quiser encomendar a arte abaixo em forma de camisa ainda dá tempo. Aloha. Tô deixando o link do artigo na descrição do vídeo. E por que mudou? Se a gente parar para ter uma conversa franca, quem aprendeu naquela época, quem tentou aprender e não conseguiu naquela época, sabe exatamente que era muito, 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 muito difícil. Eu falei para minha filha, eu falei, filha, a imensa maioria das pessoas que hoje faz aula de escolinha não teria a menor condição de ter conseguido sobreviver naquela realidade daquela época. Então, a partir do momento em que a pessoa não tem condição de aguentar um processo mais difícil, ela não tem a resiliência, não tem a disposição para sustentar as pequenas derrotas e seguir em frente, para ir se fortalecendo, né? Para ir sendo forjado pelo processo, essa pessoa ela está dependente fisicamente, a segurança dela está em risco, ela depende da presença do professor, do instrutor, nesse modelo que a gente conhece hoje. Então, ele acontecia em estado de natureza. Houve a interferência humana. Essa interferência, ao invés dela direcionar e organizar o que já acontecia, ela botou tudo por terra e pegou todo mundo que queria e falou, ó, tá aqui, ó, vem cá que eu vou te empurrar na onda e você vai surfar. Uma onda, duas ondas e tá surfando. Não é isso. Não é isso. Não é isso. E isso me deixa enormemente me deixava enormemente revoltado e hoje eu já entendo que a gente está remando contra a corrente. É uma proposta que visa quebrar o status quo dessa realidade. Então, somos uma minoria remando contra a corrente. Mas é isso. Fico muito feliz aí de estar compartilhando com vocês mais uma forma de falar sobre o método natural, o que era o aprendizado em estado de natureza. Acho que a arte foi muito bonita e eu vou encomendar uma camisa para mim. Quem quiser fala comigo. Valeu, galera. Saudações da Surfistas de Alma. Aloha!